Olá, meus caros amigos e empresários. Hoje nós vamos gravar esse vídeo com o objetivo de te dar algumas dicas na entrega do imposto de renda pessoa física. Visto que nós estamos aí nesse período de entrega do imposto de renda, foi postergado, né, em virtude da pandemia, o prazo para a entrega do imposto de renda até dia 30/6. Então talvez você conte com a ajuda de um profissional para poder fazer a entrega do seu imposto de renda. Só que existem algumas pessoas, mesmo que empresários, preferem fazer o seu próprio imposto de renda. Então nós pegamos aqui uma série de perguntas que normalmente são feitas ao nosso escritório e que às vezes são feitas também através da nossa audiência, para que nós pudéssemos ajudar você, para que você entenda aí o que você pode fazer e que decisão tomar para que você não caia na malha fina quando se trata na questão do imposto de renda pessoa física, ok? A primeira pergunta que fizeram para nós aqui é o seguinte: é permitido colocar pais, avós, bisavós que tenham recebido um total de rendimentos como dependente na minha declaração de imposto de renda pessoa física? Então essa é uma pergunta bem pertinente, porque o que acontece? Muita gente às vezes tem pais e avós, bisavós que não moram na mesma casa, mas eles auxiliam aquelas pessoas financeiramente e até de outras formas. Ele pode ser colocado como dependente dessas pessoas? A resposta a essa pergunta é sim, você pode colocar essa pessoa como dependente. Porém, os rendimentos dessa pessoa, isentos e não tributáveis ou tributados, não podem ultrapassar, segundo a Receita, o total de R$ 28.847,76. Esse é o cálculo feito para o ano de 2019. Então, a partir do momento que não ultrapassar esse valor, você pode colocar essa pessoa como dependente no seu imposto de renda pessoa física. E detalhe, essa pessoa, ela provavelmente vai ter algumas despesas, como despesas médicas, despesas odontológicas, e essas despesas, pelo fato dessas pessoas serem seus dependentes, também podem ser calculadas na sua declaração de imposto de renda pessoa física. Por que essa pergunta eu disse que ela é pertinente? Porque muitas pessoas imaginam que pelo fato do pai, a mãe, bisavó e bisavô não morarem no mesmo endereço que eles imaginam que não podem colocar essas pessoas como dependentes. E caso essas pessoas tenham uma renda maior durante o ano que R$ 22.847,76, essas pessoas devem entregar a sua própria declaração de imposto de renda pessoa física à parte, ok? A segunda pergunta é a seguinte: eu tenho meu sogro e minha sogra que ajudam financeiramente, pago convênio médico e dentista para eles e que moram comigo. Eles são aposentados. Posso colocar essas pessoas como meu dependente de imposto de renda pessoa física? A resposta a essa pergunta é não. Por quê? Sogro e sogra não podem entrar como dependentes do seu imposto de renda pessoa física, mesmo que essas pessoas morem com você e você tenha uma responsabilidade financeira para com essas pessoas. O que pode ser feito é, se você é o marido, você pode colocar essas pessoas como dependentes no imposto de renda do seu cônjuge, que se trata-se dos pais dela, mas no seu imposto de renda, como sogro e sogra, não entram. Uma prova que nós temos disso é que quando você vai selecionar as opções para colocar os seus dependentes, ali não aparece a informação de que existem sogro ou sogra para serem colocados como dependentes. Então, muito cuidado, porque você pode a qualquer momento cair na malha fina se você não prestar atenção neste pequeno detalhe. A terceira pergunta que as pessoas geralmente fazem para nós é o seguinte: eu posso considerar como despesa o quê? O que entra como despesa na minha declaração de imposto de renda pessoa física? Muitas pessoas elas têm dúvidas a respeito disso, né? Então nós vamos colocar aqui, vamos relacionar algumas coisas que podem ser colocadas como despesas da sua declaração de imposto de renda pessoa física. Acupuntura pode ser colocado como despesa na sua declaração de imposto de renda pessoa física. Enfermeiro também pode ser colocado como despesa na sua declaração de imposto de renda pessoa física. Porém, esses dois aspectos você deve se certificar
que as pessoas que estão prestando esses serviços para vocês, eles sejam pessoas registradas. No caso de enfermeiro, ele não pode ser apenas um enfermeiro particular. Esse enfermeiro ele precisa estar coligado a algum hospital que esteja prestando ali uma assessoria para você na questão de saúde. O fato de você só pegar um enfermeiro aleatório, você não pode deduzir no imposto de renda pessoa física. Ao contrário disso, você pode. Despesas médicas e com hospitais. Posso declarar, não há limite. Quando se trata deste assunto de declarar ou não, nós temos que entender que a Receita Federal ela leva em consideração tudo aquilo que o governo ele não consegue disponibilizar para a gente de uma forma correta, uma coisa que é essencial para a nossa sobrevivência, como médico, por exemplo. Se ele não consegue providenciar aquilo de melhor qualidade e nós temos que pagar isso à parte, ele dá como dedução para o imposto de renda pessoa física. Por isso, despesas médicas, hospitais, clínicas, tudo isso entra como dedução no seu imposto de renda pessoa física. Outra coisa que nós temos que levar em consideração é plano de saúde pago pela empresa. Entra como despesa? Depende. Se a empresa ela paga o seu plano de saúde do bolso dela, você não pode deduzir. Mas se a empresa ela faz um desconto de você, ou se você geralmente precisa pagar do seu bolso para fazer um reembolso, a diferença entre aquilo que você pagou e o reembolso, você pode lançar como despesa no seu imposto de renda pessoa física. Porém, não se esqueçam, caso a empresa faça isso, você não deve fazer com que o seu imposto de renda tenha essas deduções, porque o dinheiro não está saindo de você. Outra coisa que é certeza que entra como dedução especificada pela legislação é dentista. A partir do momento que você passou no dentista para fazer uma extração, um canal, uma limpeza, não importa o que seja, isso entra como dedução no imposto de renda pessoa física. Porém, é muito importante que você pegue o seu recibo junto ao dentista. Você tem que pegar um recibo. Geralmente o dentista não emite nota fiscal, é apenas um recibo, e aquele recibo você deve guardar consigo. Por que que isso é importante? Porque o dentista ele vai declarar que prestou aquele serviço para você, e você vai declarar que tomou aquele serviço do dentista. Porém, o que que acontece? Você não pode declarar um valor diferente do dele. Se você fez lá um procedimento que custou R$300 e o dentista declarou que recebeu de você R$100 e você declara 300, ambos terão problema junto à Receita Federal. Então é muito importante você dar atenção para isso, se você pode ou não colocar o valor correto a respeito disso para que seja considerado uma despesa. O que for referente a ensino, como escola, ensino fundamental, ensino médio e faculdade, ou seja, universidade, você pode colocar como despesa na sua declaração de imposto de renda pessoa física. Então, fica aí a dica também para que você possa se beneficiar disso. Agora eu relacionei aqui, na nossa quarta pergunta, por quê? Porque as pessoas às vezes elas acabam achando que tudo pode ser colocado como despesa na declaração de imposto de renda pessoa física. Então eu coloquei aqui uma série de coisas que não são consideradas como despesa, que você não pode colocar no seu imposto de renda, tá bom? Aluguéis de imóveis não pode ser colocado como despesa. Óculos. Algumas pessoas acham que óculos pode ser dedutível porque elas imaginam que o óculos está relacionado à saúde dela, mas o óculos em si ele não pode ser colocado como dedução do seu imposto de renda pessoa física. Remédio. Por mais que você esteja fazendo um tratamento, você não pode colocar remédio como dedução ou como despesa no seu imposto de renda pessoa física. Digamos que você esteja fazendo uma viagem para fazer um tratamento médico. O custo da viagem também não pode entrar como despesa para que você possa colocar no seu imposto de renda pessoa física. Plano de saúde para pessoas que não são seus dependentes. Aquela pessoa que não é seu dependente no imposto de renda, não é seu dependente, não mora com você. Você pode colocar o plano de saúde dela como despesa? Não pode. Você não deve colocar esse plano de saúde como despesa. Outra pergunta que muitas pessoas fazem: olha, eu tenho aqui despesas com veterinário do meu cachorro, e enfim,
Pode ser colocado como dedução, como despesa? Também não pode ser colocado como despesa aquilo que você tem com o seu veterinário, que você trata ali o seu animalzinho de estimação. Pensão alimentícia sem decisão judicial. Digamos que você pague uma pensão alimentícia porque você se conscientiza que você tem que pagar aquela pensão alimentícia. Você não pode deduzir ela no imposto de renda, você não pode lançar isso como despesa. Agora, caso haja uma decisão judicial, haja uma sentença para que você pague aquela pensão alimentícia, aí sim você pode considerar como uma despesa. Então, essa é muito fácil. Tem decisão judicial? Pode. Não tem decisão judicial? Não pode colocar como despesa no imposto de renda da pessoa física. Uma pergunta que é muito comum também que as pessoas fazem é quando a pessoa está fazendo cursinho para o vestibular. Ela está se preparando para entrar numa faculdade. Pelo fato do custo da faculdade que ela paga ser dedutível, ser considerado como despesa, a pessoa imagina que uma preparação para a faculdade também pode, mas não pode ser encarado como despesa no imposto de renda pessoa física. Curso de idiomas. Talvez você esteja fazendo um curso de inglês, um curso de espanhol, um curso de francês, um curso de árabe. Qualquer tipo de curso de idioma não entra como despesa para o imposto de renda pessoa física. Por que muitas pessoas confundem? Porque imaginam que o curso de inglês está relacionado ao ensino. Mas lembre-se que é só ensino fundamental, ensino médio e curso superior, mesmo que seja dos seus dependentes. Aí sim, você pode colocar como despesa na sua declaração de imposto de renda. Pergunta que chega pra gente também, academia. Olha, estou cuidando da minha saúde, estou fazendo uma academia, estou fazendo algum tipo de mexendo com a estética. Também não pode ser declarado como dedução ou como despesa do imposto de renda pessoa física. Livros, materiais escolares, as pessoas imaginam que isso também está relacionado com a educação e alguns acabam cometendo esse erro. Também você não pode lançar isso como despesa no seu imposto de renda. Transporte. Talvez você imagine que o transporte para você ir até a sua faculdade, para você ir até a sua escola, para o seu dependente ir até a faculdade, ir até a escola, você imagina que você pode colocar aquilo ali como despesa. Também não. Você não pode colocar como despesa. Empregado doméstico. Talvez você tenha ali um empregado doméstico que ele presta serviço na sua casa e você quer deduzir aquilo que você paga para o seu empregado doméstico como imposto de renda. Não, não pode. Até um determinado tempo, podia colocar essa pessoa como uma despesa. A parte que você pagava de INSS para aquela pessoa era colocada ali como despesa no seu imposto de renda. Mas a Receita Federal fez uma reformulação nessa questão, então não é mais possível que você coloque aquilo ali como despesa no seu imposto de renda pessoa física, ok, pessoal? Então fica muito claro isso daí. Nós falamos até aqui daquilo que você pode colocar como despesa e daquilo que você não pode colocar como despesa. Lembrando que toda despesa que você coloca no seu imposto de renda é muito importante que você faça o seguinte: guarde os comprovantes. Por quê? Mesmo que você esteja correto, mesmo que você esteja colocando ali os valores exatos, a Receita Federal a qualquer momento pode fazer um convite para você, te chamando para que você compareça até a Receita Federal, para que você ali, visto que você caiu na malha fina, não por algum erro na sua declaração, mas porque a Receita quer confirmar se tudo aquilo que você tem lançado como despesa no seu imposto de renda é verídico, se aquilo ali é verdadeiro. Então é muito importante que você guarde os comprovantes. Por quê? Ao comparecer na Receita Federal, você deve comprovar isso fisicamente para ela. Então é muito importante que você tenha sim o papel, que você tenha o comprovante dessas despesas, tá bom? A quinta é o seguinte: eu sou aposentado e trabalho registrado numa empresa. Porém, uma renda somente não atinge o percentual estipulado pela Receita Federal. Eu devo declarar o imposto de renda? Sim, você deve. A partir do momento que você tem ali uma renda, você é aposentado e você tem uma outra renda, a diferença entre essas duas é que uma é isenta e não tributável, a do INSS, significa que você não vai pagar imposto sobre ela de novo,
Porém, você tem uma outra renda que ela é tributável, que vem de uma pessoa jurídica. Então você deve juntar as suas rendas e sim, você deve declarar o seu imposto de renda para a empresa. Algumas pessoas têm caído na malha fina pelo fato de não ter uma comunicação. Não saber, por exemplo, que ela tem que ir lá pegar o informe de rendimento do INSS, que você consegue pegar isso pela internet. Você talvez não sabe que você tem que manter um contato com a Receita Federal, ou com a empresa que você trabalhou, para que você possa pegar o informe de rendimento para ser enviado para a Receita Federal, ok? Inclusive nós vamos deixar aqui o link aqui abaixo. Para você que é aposentado, você pode ir lá e pegar o link onde você consegue pegar o informe de rendimento para a sua aposentadoria. Basta você ter o número do seu benefício e alguns dados cadastrais. É muito simples para que você puxe, para que você não precise se deslocar até uma agência da Previdência Social para que você consiga isso, ok? Essa sexta pergunta aqui, ó. Para quem paga a pensão alimentícia, ou seja, se foi pago, se eu sou pai, pago uma pensão alimentícia para o meu filho, eu posso incluir essa pessoa como meu dependente? Na verdade, a resposta a essa pergunta é não. Você vai incluir essa pessoa que você está pagando pensão alimentícia como alimentado. Como dependente, você só pode colocar para aquelas pessoas que dependem de você para viver. Na questão de pensão alimentícia é uma situação um pouco diferenciada, porque é como se você estivesse alimentando aquela pessoa. Aquele benefício ela utiliza para ser alimentada. Então, você não pode colocar uma pessoa que você paga pensão alimentícia como sendo uma pessoa que é o seu dependente do imposto de renda pessoa física. Porém, conforme nós conversamos no item anterior, essa pessoa, aquilo que você paga, esse seu filho, aquilo que você paga como benefício para ela, aquilo ali vai ser dedutível no seu imposto de renda. Aí nós entramos na sétima. De acordo com o regulamento de IR, o contribuinte só terá que pagar imposto sobre a venda de um veículo se tiver ganho de capital. Gente, isso é muito importante. Às vezes a pessoa ela fez a venda de um veículo. Na maioria dos casos, sempre quando nós compramos um veículo, nós compramos ele por um valor. E quando nós vendemos esse veículo, nós sempre vendemos ele por um valor sempre a menor. Porque o veículo existe uma tabela. Existe um veículo que ele tem a tabela, ele está aqui, depois de alguns anos, quando você vai vender, o valor está abaixo da tabela. Mas existem alguns casos em que aquele veículo que você vendeu ele por um valor maior daquilo que você pagou. E isso em alguns casos acontece. Se isso acontecer, você terá que pagar um imposto perante a Receita Federal, que nós chamamos isso de ganho de capital. Então, se você tem ali um ganho por uma venda de um veículo, um ganho, vamos supor, se você pagou no veículo 50 mil, se você vendeu ele por 50 mil, se você vendeu ele por 51, 52, 53, você terá que pagar um imposto. Esse imposto é chamado de ganho de capital. Isso é muito importante porque algumas pessoas acabam se despercebendo. Elas acham que ela simplesmente tem que pagar ganho de capital só quando ela vende um imóvel, mas o carro também você acaba tendo que pagar ganho de capital se o valor que você vendeu esse carro foi maior daquilo que você comprou, ok? Então fica aí essa dica para que você não se perca na hora de entregar o seu imposto de renda pessoa física. A oitava pergunta, bem interessante. Devo lançar o que foi gasto com compras diversas no meu imposto de renda? Então, às vezes a pessoa ela foi no mercado, ela foi numa lojinha, ela comprou uma máquina fotográfica, ela comprou um celular, ela comprou uma mesa para casa dela, ela comprou diversas coisas, comprou miudezas. Ela deve declarar isso no seu imposto de renda? Sim. Mas como é que a pessoa declara? Você não vai colocar lá, olha, eu comprei uma máquina de fotográfica, eu comprei um celular, eu comprei isso, comprei aquilo. Não. Você vai declarar tudo isso através do extrato da Nota Fiscal Paulista. Esse extrato da Nota Fiscal Paulista, ou o informe de rendimento da Nota Fiscal Paulista, é por onde você tira tudo aquilo que você gastou
durante o ano e você vai declarar no seu imposto de renda pessoa física. Então, embora você não vai pagar nenhum imposto a mais e nem a menos por isso. Por quê? Tudo aquilo que está lá no informe de rendimento da Nota Fiscal Paulista, inclusive eu estou deixando o link aqui também na descrição aqui embaixo, para que você possa ter acesso a esse link, tá? Para que você tenha acesso a esse extrato, ele é isento e não tributável, ou seja, tudo aquilo que está ali é isento. Você não vai pagar imposto de novo por aquilo, porque você já pagou imposto quando você comprou aquele seu bem. Mas o detalhe que muitas pessoas não se percebem é o seguinte, prestem muita atenção nesse detalhe. Por que esse item 8 ele é importante? Muitas pessoas elas fazem o seguinte, bom, eu comprei um carro de 100 mil reais. Para onde essa informação vai? Para o informe de rendimento da Nota Fiscal Paulista. Só que eu declarei no ano todo e nos anos anteriores que eu ganhei muito pouquinho e aquele carro foi pago à vista. Tá aí o perigo. Você está correndo risco porque você está declarando que você comprou um veículo de 100 mil reais, só que você está dizendo ali para a Receita que você ganhou 28 mil, que você não pagou imposto nem nada por isso. Então, o informe de rendimento da Nota Fiscal Paulista serve para comparar aquilo que nós ganhamos e aquilo que nós compramos. Aquilo que nós ganhamos é aquilo que nós compramos. Ele faz um paralelo. Ou então, mesmo que você não comprou um carro, mas lá no extrato da Nota Fiscal Paulista, no informe de rendimento, você comprova de que você gastou 200 mil reais em mercadorias, compras, supermercados, você declara que você ganhou bem pouquinho. Então fica aí, presta muita atenção nesse detalhe, porque senão todo o dinheiro que você ganhou durante o ano, você está correndo um sério risco de perder tudo isso, tá bom? A nona, eu tive gastos com dentista, mas não peguei o recibo, mas eu sei exatamente o quanto que eu gastei e tenho os dados do dentista. Bom, isso aí é uma coisa muito séria também. Embora você tenha ali anotado quanto que você gastou, você tem os dados do dentista, o CPF dele, o nome, tudo bonitinho, quanto que você gastou. Se o fato do dentista não ter te dado aquele recibo, isso pode ser perigoso. Se ele não te deu o recibo, provavelmente ele não vai declarar aquilo no imposto de renda da pessoa física dele. Então, antes de declarar, já que você tem os dados, você conhece aquele dentista, você tem que entrar em contato com ele para verificar se a mesma coisa que você está declarando é a mesma coisa que ele está declarando. Ou então, peça uma segunda via do recibo e automaticamente você não terá mais responsabilidade quanto a isso. Vocês entenderam como que é importante? O imposto de renda, algumas pessoas acham que é só preenchimento, mas é importante a gente tanto preencher quanto confirmar se as informações que nós estamos colocando ali são informações certas, se são informações corretas, informações que a gente pode confiar nessas informações e informações que a Receita Federal pode solicitar e nós vamos ter de bate-pronto os comprovantes. Se nós não tivermos os comprovantes para apresentar para o agente da Receita Federal, nós poderemos ter sérios problemas quanto ao nosso imposto de renda da pessoa física. Ok, pessoal? A 10. Eu tenho um MEI ou uma empresa de pequeno porte, mas não houve nenhum tipo de emissão de nota fiscal durante o ano. Eu devo declarar? Olha que pergunta legal. A pessoa ela tem ali uma empresa, não teve rendimento naquele ano, ela não emitiu nota, a empresa não está funcionando ainda, que seja. Aí ela imagina que ela não tem que declarar o imposto de renda da pessoa física, ela não tem que declarar nada. Mas você tem que entender o seguinte, a partir do momento que você tem uma empresa, você tem um bem. Por que essa empresa é um bem? Porque perante a junta comercial e a Receita Federal, você precisou declarar um capital social para essa empresa. Esse capital social, geralmente, ele é em forma de rendimento. Ele pode ser R$1, por exemplo, mas você tem que declarar que você tem participação de cotas de capital social naquela empresa. Então é muito importante que você vá lá na coluna Bens e Direitos e coloque lá que você tem a participação do capital social de uma empresa, se não integral ou parcial, de acordo com isso. Mesmo que a sua empresa não teve rendimentos necessários para isso, tá bom? Então fica essa dica também, é muito importante para que você não deixe de declarar no seu imposto de renda a participação pelo capital social da sua empresa. Outra pergunta, eu tenho um imóvel acima do valor de R$300 mil e eu nunca declarei esse imóvel. Primeiro porque eu tinha medo e depois por falta de informação porque eu não sabia que precisava. Posso declarar esse imóvel agora? Vou ter algum tipo de problema? Na verdade, você deve declarar esse imóvel. O fato de você não ter declarado esse imóvel anteriormente é um problema? Sim.
Mas você vai estar correndo menos risco se você começar a declarar esse imóvel a partir de agora. Então, se você tem um imóvel acima do valor de 300 mil, coloca esse imóvel no seu imposto de renda sim. Você não vai pagar imposto por isso, você não vai para malha fina por isso, simplesmente você está fazendo uma comunicação de que você tem um bem no seu nome, ok? Agora, a 12ª pergunta. Receber dinheiro do exterior, eu devo declarar o imposto de renda? Outra coisa, o dinheiro que eu ganhei lá no exterior, eu pago imposto sobre isso? Sim. Primeiramente, você deve declarar tudo aquilo que você recebeu no estrangeiro, no seu imposto de renda pessoa física. Depois que você declarou isso no seu imposto de renda pessoa física, saiba que sim, você vai ter uma cota de imposto para pagar em cima desse valor que você ganhou. É muito importante também que você declare para que no cruzamento dessas informações, tudo isso bata e você não tenha problema em cair na malha fina com a Receita Federal, ok? Então é muito importante que você que tem dinheiro recebido do estrangeiro tem que declarar para que no confronto da Receita Federal você não tenha nenhum tipo de problema, ok?